Hoje, 3 de maio de 2018, estamos iniciando o nosso Unisportes desta quinta-feira e que tem, entre as notícias que vamos abordar nesse programa, o Liverpool é finalista da Liga dos Campeões. A Federação Catarinense de Futebol está na espera da Justiça para saber quando pode marcar as eleições da entidade. E muito mais notícias nós vamos discutir aqui nessa nossa programação desta quinta-feira. E já de imediato nós temos aí a etapa municipal do Moleque Bom de Bola. O Moleque Bom de Bola que vem aí há muito tempo fazendo um trabalho extraordinário na formação de atletas. Aconteceu algumas modificações, até algumas para melhor, outras para pior. Nós tínhamos antigamente que a escola que fosse campeã representava o município na competição, na sequência da competição. Agora, existia depois a seleção, acabou essa possibilidade de seleção, então existe o representante. Então, essas modificações que aconteceram no Moleque Bom de Bola. E essa etapa do Moleque Bom de Bola está iniciando aqui em Itajaí, Cacá? Olá, Eladio, olá para você que está ligado no Unisportes. Exatamente, a gente tem algumas imagens também para registrar de outras edições do Moleque Bom de Bola que a gente já teve, se a gente puder colocar na tela para você acompanhar, porque começou na manhã de hoje esse campeonato, Moleque Bom de Bola, fase municipal, que é disputado por 3 times em Itajaí: o Colégio Salesiano, a Escola Básica João Paulo II e a Escola Básica Professora Maria José Reus Peixoto. Esta é uma realização da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, a FEMEL, aqui de Itajaí. O Moleque Bom de Bola é um campeonato catarinense escolar, realizado na modalidade de futebol de campo, nas categorias masculino e também feminino, para jovens nascidos entre 2003 e 2006. Ele é promovido desde 1992. O objetivo é valorizar o esporte amador, a educação para a cidadania e o desenvolvimento humano também. A etapa municipal garante vaga para a etapa micro-regional e na primeira fase, cada time vai jogar 2 vezes. O time com melhor pontuação geral e saldo de gols vai conquistar o título, portanto. Vai ter também premiação com troféus e medalhas para todos os participantes. Olha, o Moleque Bom de Bola, lá no seu início... Lá em 92? Ele era formado pelas escolas e no final da competição existia o campeão e tudo mais, mas quem representava o município era uma seleção. Isso favorecia a todos os atletas, porque tem às vezes atleta num colégio e que se destaca no colégio, mas a qualidade do seu grupo não é tão forte e você, não sendo campeão, você fica agora fora. Antigamente não, você era destaque, você vinha para agrupar e na seleção representar o seu município. O campeão na fase municipal representa Itajaí na micro-regional, né? Agora não, agora só participa... O campeão. O campeão. Exatamente. Quem não tem enxerto nenhum, não vem ninguém. Eu sou mais favorável àquela primeira etapa. Sim, porque acaba valorizando a qualidade. Você fazia o quê? O Moleque Bom de Bola seria uma maneira de uma competição, botar todo mundo para jogar e depois então fazer uma seleção para representar o município. Mas no entendimento da FEISPORT, no entendimento dos patrocinadores, houve então a vontade de colocar a escola campeã. Isso inclusive gerou, no passado, colégio como lá em Camboriú, eu agora não me lembro o nome do colégio, lá em Camboriú, ele então fazia uma seleção. Todos os atletas que sabiam jogar e que tinham qualidade, o colégio trazia para a sua escola e inscrevia na sua escola, ele passaria a estudar na sua escola e aí então representava a sua escola dentro da competição. Não sei, mas está tocando, mas é realmente uma grande competição essa do Moleque Bom de Bola. E também tivemos aí a participação, nós tínhamos aqui noticiado que o Eurico tinha sido convocado para a seleção de karatê. E o Eurico se deu bem na Sul-Americana? Trouxe o título de campeão sul-americano de karatê, não só para o Brasil, mas especialmente para Itajaí, que teve uma grande parcela para conquistar, portanto, mais esse título. A gente tem imagens do nosso pessoal, dos nossos atletas. Aí, ó, 3 representantes de Itajaí que fizeram parte da seleção brasileira. O Brasil foi campeão sul-americano de karatê com o comando do treinador de Itajaí, o Eurico Chopchak,
técnico da Fundação Municipal de Esporte e também da Seleção Brasileira, que conquistou a primeira colocação no Campeonato Sul-Americano de Karatê. O evento aconteceu nos dias 23 a 29 de abril, lá em Guayaquil, no Equador, e participaram 111 atletas brasileiros, sendo 2 itajaienses, que você está acompanhando na tela. Vai ser o terceiro ano consecutivo que o Brasil conquista o título, né? E o Gabriel Krieger Galarza e a Tauana Shopchak foram os atletas itajaienses que ajudaram aí a nossa seleção brasileira a conquistar mais uma vez o título de campeão sul-americano, fruto do bom trabalho que a gente faz em Itajaí com o Karatê, tanto é que um dos técnicos era de Itajaí, e também 2 atletas que fizeram a representação do nosso pessoal itajaiense. Parabéns aos atletas e parabéns também ao Eurico, que faz um trabalho extraordinário. E eu tenho sempre aqui, quando tenho oportunidade, de enaltecer as artes marciais que são realizadas aqui em Itajaí. O taekwondo, o karatê, o judô, o jiu-jitsu. Então são modalidades que a cidade se integrou de uma tal forma que ela é bem representada em todas elas. É bem representada no karatê, é bem representada no taekwondo, é bem representada no jiu-jitsu e é bem representada também no judô. Isso é um trabalho feito pelos nossos técnicos que têm aí o apoio da nossa Fundação Municipal de Esportes. E dentro do âmbito do esporte amador, nós também tivemos aí um surfista brasileiro quebrando o recorde da maior onda do mundo. Onde é que foi essa onda? Exatamente. A gente tem imagens só para registrar também para o telespectador ver o tamanho da onda que um surfista brasileiro pegou e que se tornou, portanto, a maior já surfada no mundo. O surfista Rodrigo Coxa recebeu esse prêmio da WSL por domar essa onda gigante de 24,38 metros lá em Nazaré, em Portugal. A façanha foi realizada no dia 8 de novembro do ano passado, mas o prêmio foi anunciado apenas no último domingo. Com isso, o Rodrigo quebrou o recorde antigo do Garrett McNamara. E o brasileiro, portanto, Rodrigo, com essa onda, passa a ter o recorde mundial de a onda mais surfada, portanto, a maior onda, 24,38 metros, lá em Portugal. Brazuca fazendo história, hein? Olha, também nós temos um grande desafio, porque existem pessoas que têm problemas de saúde e às vezes ele se entrega. E nós temos aqui uma matéria que o Cacá vai nos trazer e apresentar agora, de um grande desafio de um atleta com paralisia e que fez um feito extraordinário na maratona lá em Londres. Exatamente. Já quero pedir então as imagens de apoio para o pessoal acompanhar esse feito inédito que o esporte proporciona, né? O Simon Kinderleises foi diagnosticado com tumor cerebral e também disfunção neurológica em 2013. Ele ficou paralisado da cintura para baixo e ele usa uma roupa robótica especial conhecida como exoesqueleto para poder ficar de pé e poder se movimentar. Esse cara, ele conseguiu pela primeira vez, com paralisia, lembrando, completar a maratona de Londres. Ele percorreu 42 quilômetros de prova em 36 horas. O esporte é fantástico. Portanto, o Simon conseguiu, pela primeira vez, completar a maratona, mesmo com paralisia, com todos os problemas diagnosticados em 2013. Ele se supera e conquista esse feito inédito. Então, prova que o esporte é fantástico, né, Laje? E é uma prova, né, Cacá? É uma prova inequívoca que o esporte e a força de vontade do cidadão em sair de situações complicadas, e nós temos visto isso aqui em Itajaí, um trabalho extraordinário com a Aline, que faz aí o Paradesporto, onde conseguiu, um trabalho ao longo do tempo, mobilizar atletas com problemas de locomoção e se enganjar e participar de atividades, e nós vendo esse exemplo, nos dá sempre a vontade de viver e a vontade de participar, a vontade de se movimentar. E não é o momento de você se entregar, é o momento de você participar, você se integrar dentro da filosofia desportiva e dentro daquilo que você pode fazer, dentro daquilo que a sua condição permite. E nós temos aqui um exemplo que já mostramos aqui várias e várias vezes, o surf para cadeirantes, o surf para cego, tivemos aí várias etapas desse evento, e dizer o seguinte: enquanto você tiver vida, você está vivo, e você tem que buscar essa vida aí para buscar um melhor da sua própria despedida, né? Não tem como. E nós também tivemos aí, nós temos um aguardo
das escalações, da confirmação de todos os clubes que vão participar da segunda divisão. E falar nisso, teve ontem a reunião lá na Federação Catarinense de Futebol a respeito do Sub-23. Só o Marcílio, o presidente Lucas não foi. Foi. Ele foi votar. Ele votou, mas o placar foi 9-1. Não, mas segundo eu falei com o Crispim hoje, quem estava representando lá era o Gelson e o Gama. Não tem informação, mas eu sei que Gelson o Marcílio Gama, foi isso. o único que votou Esse contra o único que votou contra. o acordo de cavalheiros. Né? Isso quer dizer o quê? Que- O Marcílio Dias vai Não. contratar mais? Não. Não. Se ele votou contra... Votou contra um acordo de cavalheiros, mas eu não acredito que o Marcílio vai correr o risco. Não, mas olha, peraí. de Se eu botar voto, jogador. se eu voto contra, é porque eu vou me respaldar em cima do que a justiça determinou. Mas é voto vencido. A maioria Mas quer, que não é a voto- maioria aceitou o acordo de Mas cavalheiros para não comprometer a competição. E eu acho que o Marcílio sozinho não vai querer correr esse risco de, por exemplo, passar a valer no meio do campeonato o limite de idade e o Marcílio ter que se complicar porque botou mais jogadores acima da idade. O Marcílio já ativou o plano B de contratar jogadores sub-23. Inclusive, a gente vem conversando aqui desses jogadores já anunciados, jogadores de qualidade. Fez praticamente a seleção do campeonato do ano passado. Então, apesar do Marcílio ter mantido a convicção de ser contra o Sub-23, de não aceitar um acordo de cavalheiros, o Marcílio, que está sozinho nessa, porque foi 9-1, tem as convicções de ser contra o limite de idade, mas não vai se arriscar a colocar mais jogadores dentro de campo. Mas o Cacá não tem o porquê. Se eu vou numa assembleia e dou meu voto, porque ali é um acordo de cavalheiro, Sim. tá? Ali é um acordo de cavalheiro. O Marcílio é contra ser conivente. A justiça determinou aquele item que determinava o limite Caçado. caçado. Porque, e tá lá, enrolo, e a federação já está tentando caçar isso há muito A tempo. federação vai em E não- busca para poder e ter não uma tá, e não está definição. conseguindo. E não está conseguindo caçar isso aí. Então, essa briga toda, ou você então fica com os 9, tá, nos 10, ou você diz o seguinte, eu sou contra e vou colocar acima de 23 e vou assumir a responsabilidade. E se perde os pontos e não sobe por causa disso? Tá, por que eu sou contra? Não, eu sou contra por causa que... Só para dizer que sou contra? Não. O problema pior é Camboriú, Juventus e Blumenau, que estavam junto com o Marcílio Dias, votarem a favor. O Marcílio foi voto vencido. O único que foi lá e disse, não vou fazer acordo de cavalheiro. Mas a maioria aceitou o Sub-23. O que acontece? Caso, no meio da competição, o Marcílio líder do campeonato, algum clube ali que se sentiu prejudicado consegue manter o limite de idade e nos tribunais o Marcílio perde os pontos. Não sobe por conta do Sub-23. O que acontece? Mas O Marcílio sai prejudicado. Cacá, Então assim, manteve a convicção... Essa liminar está desde o ano passado. Pois é, e a Ninguém tendência... caçou. Pois é, mas aí o Marcílio vai correr o risco? Então, Eu concordo com o Marcílio não de ser peita. contra o Sub-23. Então não peita. Não, tem que peitar, é a minha convicção. Não. É a minha convicção. Peita e assume. Não, mas daí é um risco Peita e muito assume. grande. É um risco muito Não, grande. peita e assume. Se você está coerente, que você está consciente de que a justiça prevalece, que o Sub-23 está liberado, que não tem mais aquele limite, contrata e vai à luta, meu filho. É muito arriscado. Não, então, muito arriscado. então não bate. Gostei da postura do Marcílio Dias e Eu não concordo... gostei. Falar por concordo. falar não adianta. Não é falar por adianta. falar, mas é a minoria lá. Ele Não. é o único. De 10 Então não clubes fala. é o único. Então assuma, coloque o time em campo e acabou. E deixa eles brigar. Quem se achar prejudicado vai brigar. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Estamos de volta e este segundo bloco temos o apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Esse assunto do Marcílio Dias ser contra e não correr o risco, eu, particularmente, eu ficaria quieto. A Federação Catarinense de Futebol, como eu falei no início, ela também entrou na justiça com relação à liminar que foi concedida, suspendendo as eleições da entidade, e aí está no aguardo. Segundo informações que eu tive, a juíza titular está de férias e eu não acredito que
a juíza substituta tome qualquer tipo de decisão. Vai enrolar até a titular voltar para decidir. Então teremos aí um impasse de 30 dias por aí, ou mais até, para que haja uma definição das eleições na Federação Catarinense de Futebol. Eleição essa que a chapa oponente é composta da sua grande maioria de advogados e que conseguiram essa liminar e não sei o que vai dar na eleição da Federação Catarinense de Futebol. Pelo que a gente conversou com os clubes, e os clubes da Série B, através do que o Lucas falou, do que o Renato falou pra gente, os clubes da Série B estão com o Rubinho, né? Estão apoiando o Rubinho. Existe isso aí também. Agora, não sei como é que fica após essa indefinição do Sub-23 também, porque o Marcílio, infelizmente, o Mandurinha só não faz verão, mas vai lembrar que os clubes da Série B estão pressionando muito o presidente da federação, muito também pelo aumento de número de clubes na Série A, né? Então, o Rubinho tem um certo apoio na Série B. É um toma lá da cá, é política, né? É política também e, infelizmente, esse atraso que a gente vai ter na eleição reflete também como está o futebol catarinense, né? A gente está... o Jack caindo pelas tabelas, o mas esse caindo pelas tabelas. Esse toma lá da cá, ele procede, tá? Eu sou representante do Marcílio, eu vou brigar pelo meu clube, mas para brigar com o meu clube, eu tenho que brigar também pelos meus co-irmãos. Então, se a federação tem condições de bancar parte ou total da arbitragem ou custos da competição, e se houver um comprometimento do presidente que tem verba para isso, ao invés de ficar com a verba na federação, é um comprometimento. Então, se você fizer uma parte beneficiando os clubes, nós vamos te apoiar. E é difícil esse processo de democracia no futebol catarinense também, porque a gente vem de uma ditadura do Delfim, né? O Delfim se manteve no poder por muito tempo, então é difícil a gente se acostumar com a democracia também no futebol catarinense. A gente não tinha eleição, né? Era Delfim. Tá. E antes de nós chamarmos aí a tabela, algum clube apresentou já o seu elenco oficialmente? O Camboriú divulgou, portanto, uma lista com 19 atletas. Eu queria chamar a atenção, lembrando que o técnico do Camboriú é o Mauro Ovelha, nós vamos ter desses 19 atletas, 6 ex-Concórdia, incluindo Paulinho, Zé Carlos, aquela turma que sempre trabalha com o Mauro Ovelha. Um dos grandes destaques do Camboriú também é o Aldair, que o presidente do Camboriú deu em primeira mão pra gente aqui na edição do Univale Esportes. Também tem o Andrei, ex-Guarani de Palhoça, também joga muita bola. O Igor Candiota, que passou pelo Metropolitano. Vários jogadores do Ercílio Luz também. Lucas Mota, por exemplo, que jogou lá no Leão do Sul. Enfim, o próprio Paulinho, né, que trabalhou com ele no Concórdia, também passou pelo Marcílio Dias também, a gente sabe que o Paulinho tem muita qualidade. Enfim, o Camboriú vem para brigar pelo acesso e já mostra aqui jogadores de muita qualidade. O Matheus Arense, do Inter de Lages também, esse vinha para o Barroso, o Mauro Ovelha conseguiu, a Ovelha tirou ele do Barroso para ir lá para o Camboriú. Então, nomes de qualidade no Camboriú, pode preparar que o Cambura vem forte. A grande vantagem de você ter um treinador rodado é porque esse treinador, ele já tem os seus... A gente na gíria, a gente futebolística, a gente já tem os bruxos. Então, ele já tem os seus bruxos, ele já tem os seus jogadores, ao qual cada time que vai, ele, na oportunidade, ele tenta trazer esses jogadores. E os jogadores também, às vezes, deixam de ir para outros clubes e vão aonde esse comandante está, pela lealdade, pela própria maneira que eles são tratados e pela condição até de dar uma resposta dentro da própria competição. Verdade, isso é bom e ruim, né? Isso é bom e ruim, né? Porque o Mauro Ovelha foi fritado no Brusque porque ele só botava os mesmos jogadores para jogar e rachou o elenco. Tinha jogador que não jogava, começou a reclamar, acabou atrapalhando o ambiente, o Mauro Ovelha foi fritado no Brusque recentemente. Isso é bom e ruim. Para o Camboriú é ótimo, porque o Camboriú vai ter jogador de qualidade da confiança do Mauro Ovelha. No que diz Mas a longo prazo, no que diz respeito à composição do elenco, realmente, você como comandante, não é porque que eu trouxe o Kaká que o Kaká vai jogar no meu time. O Kaká vai jogar se estiver bem. Aí a postura do comandante, a postura do treinador. Não é para botar pano quente, não é para botar o jogador porque ganha mais ou porque o jogador é meu amigo. Não tem amizade. A amizade é jogar futebol. Quem tiver melhor, vai jogar. Aí se você misturar,
com certeza absoluta, racha tudo, quebra tudo, e quando você vai ver, a coisa degringolou de uma tal forma que não tem mais conserto. Por quê? Aí há conflito de interesse. Sim. De jogador e de comandante. O jogador, às vezes, ele é preterido de jogar e você está vendo que o time não está andando e você está ali no banco, você poderia pelo menos mostrar ou ter a oportunidade de mostrar e o treinador não coloca, aí realmente ele vai acabar rachando e não vai conseguir conduzir de maneira nenhuma. Vamos à tabela? O Kaká está louco da vida para poder fazer o relato dos resultados de ontem que aconteceram no futebol com os clubes brasileiros. Pela Libertadores, o Corinthians perdeu em casa para o Independiente por 2-1 e o artilheiro da Arena, Romero, fez gol contra. O Vasco foi atropelado pelo Cruzeiro 4-0 e olha, só não foi mais porque o Thiago Galhardo, que estava um leão em campo ontem, evitou o 5º gol. Hoje, pela Libertadores, o já classificado Palmeiras visita o Alianza Lima. Na Copa do Brasil, ontem, jogos de ida das oitavas de final, a Ponte Preta perdeu em casa para o Flamengo por 1-0, gol do Henrique Dourado, mas o Flamengo poderia ter jogado muito mais, hein? E a Chapecoense, de novo, não fez gol, mas também não tomou. Traz o empate de BH em 0-0. Chapecoense, por 2 oportunidades, né, em 2 jogos difíceis, contra o Palmeiras no Allianz Parque e para o Galo em Belo Horizonte, não perdeu, mas também não ganhou, 2-0. Entender o futebol... A Chapecoense ela estava desencontrada. Começou mal o campeonato, tomou pancada de tudo quanto foi jeito. Depois foi para a Libertadores, veio agora para a Copa do Brasil, enfrentou o Palmeiras no Brasileiro, conseguiu um empate fora de casa, um empate que ninguém esperava, e agora consegue mais um empate com o Atlético. Então, a formação que a Chapecoense usou foi uma formação defensiva? A Chapecoense, inclusive, teve a oportunidade de fazer gol lá no Atlético Mineiro. Foi com uma postura defensiva, 4 volantes, mas quase conseguiu uma vitória. Agora, trazer um 0-0 foi muito bom para a Chapecoense. O jogo da volta na Arena Condá, diz que caiu no Horto, tá morto, mas lá na aldeia em Chapecó também é difícil. A Chapecoense, eu acho que pode conseguir a classificação para as quartas de final, seria importante para o futebol catarinense. Era tão difícil que o Figueirense foi lá e comeu o título lá em Chapecó. Mas... Todo vai jogar em casa, com o calor da torcida, vai ser campeão. Já tinha sido campeão. Porque a Chapecoense perdeu essa identidade da Arena Condá de ser muito difícil de jogar lá, né? Tomara que a Chapecoense recupere, porque isso é um trunfo para que ela permaneça na primeira divisão e quem sabe fazer uma graça na Copa do Brasil também. Posso falar do Vasco? Pode. Então, gente, ontem sacramentou que todo mundo já esperava desde que o Vasco está na Libertadores. Aliás, não dá para entender como é que o Vasco está numa Libertadores. A máquina de calcular já foi... Essa quebrou. Quebrou. Agora, não dá para entender... Era muito cálculo demais. Era muito cálculo, aí a calculadora se atrapalhou toda. Enfim, Ládio, ontem teve briga nas arquibancadas de São Januário entre torcedores do Vasco. O problema é que, assim, a gente vive um problema no Vasco e também no Brasil, que, assim, as pessoas, elas defendem o dirigente, o presidente, e não a instituição, e não o país. Isso é um problema. Enquanto a gente ficar endeusando o dirigente, endeusando o presidente, o negócio não vai funcionar. E o Vasco, por todos esses problemas políticos que vive, ainda estava jogando uma Libertadores, aos trancos e barrancos, mas estava. O Zé Ricardo, ano passado, tinha acertado a zaga, e ele perdeu o Anderson Martins para o São Paulo, e perdeu o Breno também por lesão. Então o Vasco não tinha uma defesa sólida. Terceira vez que tomou 4-0, a maior goleada que o Vasco tomou em São Januário na Libertadores. Então, assim, problemas de toda sorte, já esperava uma eliminação ontem, mas da maneira como foi que o torcedor fica triste, né? E de todos os problemas, o pior é o político e que isso vai continuar atrapalhando o Vasco. O Vasco tem que pagar 100 milhões em dívidas e o Eurico, ano passado, antecipou 90% da cota da televisão. E com este chororô, nós encerramos o nosso programa desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã. Amanhã com um pouco mais de alegria para o meu companheiro Kaká. Vamos pegar o América, espero.